Boa noite. Nós iremos continuar. Nós vamos continuar. Só que assim, nós vamos repetir a live, porque eu quero que ela fique gravada e depois a gente vai levar lá para o YouTube, então fica mais fácil assim. Então, tivemos um problema técnico aqui e, como vocês puderam ver, nós fugimos aí da tela, né? Mas já estamos de volta. Vamos agradecer a Deus porque nós voltamos, né, ao ar. Manda aí uma mensagem se está tudo certo para vocês, se está dando para ouvir, se está vendo, bem direitinho. Aqui. Viu? Vamos orar de novo? Vamos orar. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus Santo, pelas tuas providências. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado ao Pai porque o Senhor nos tem dado sabedoria e entendimento. Obrigado pelos teus planos, ó Deus, está se cumprindo sobre nossas vidas. Te peço pelas nossas crianças, nossos funcionários que estão trabalhando no campo, pelos nossos jovens, ó Deus, Pai, que estão crescendo na tua palavra. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada vez mais a nossa família, protegendo a cada um. Eu te peço pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja cuidando deles. E aqueles que estão bem, ó Deus, Pai, que procure andar em santidade e união. Obrigado, ó Deus, pelo crescimento que o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigado pela tua palavra, que é o nosso alimento cotidiano. E que o Santo Espírito possa estar sempre nos auxiliando, ó Deus, Pai, porque for necessário. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Agora a gente vai. Então, o hino 484. Pronto? Vamos cantar. 484. Já temos. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou amanhã. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Órgãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Amém? Então essa é a certeza, a nossa morada, a ponto de sentirmos saudade, né? Já de estar com o Senhor. No hino 308, você volta um pouquinho aí, o 308 ele fala do desejo que nós temos
de seguir ao Senhor e para onde o Senhor nos enviar, nós irmos com alegria, irmos com maior obediência, né? Portanto, que Jesus Cristo esteja ao nosso lado. Vamos lá. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Essa deve ser a nossa obediência, né? O Senhor envia e nós iremos para onde Ele nos enviar. Nós iremos fazer uma leitura agora. E essa leitura está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15 a 18. Depois a gente pula e lê o versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 9, do 15 ao 18, diz assim: Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiros que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? E que evangelizando propunha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Você leu o capítulo? 1 Coríntios 9, do 15 ao 18. Agora eu vou te dar um pulinho por 23, já que você está lendo a leitura, dê um pulinho por 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Muito bem. Quando nós falamos de missões,
nós falamos de cooperação com o Evangelho. Então, essa nossa cooperação, ela é fruto da nossa obediência ao ide e fazei do Senhor. Importante entendermos assim. Vamos cantar outro hino. Agora é o 469. 469. Já temos. Um pendão real vos entregou, rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformados já malignos batalhões do grandioso pavor. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ou sejamos todos a Jesus reais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Amém. Vamos cantar alguns cânticos. Vai, Patrícia. Vamos cantar Espera no Senhor, tá aqui a letra. Só que a gente vai cantar. Deixa eu ver em que voz, né? Mas vocês. Na sua. Deixa eu ver o Os homens não têm que ajudar. Vamos lá. Espera no Senhor e sem temor, minha alma enfrenta o amanhã. Deus está aqui, vem me ajudar nas lutas e tristezas. Deus
Paulo está dizendo que a Bibi está beijando o celular o tempo todo. Oh, meu Deus. Literalmente, está mandando beijo. Vamos lá. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando uma calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando uma calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Amém. Precisamos do Senhor a todo momento. Não só quando o mar, estiver mais calmo, na calmaria, na tormenta, nós sempre vamos estar precisando do Senhor. Pois bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 1. Na lição de hoje, nós daremos ênfase à necessidade da liderança da igreja, tais como pastores e líderes gerais da igreja local, serem despertados para missões, para depois então influenciarem toda a igreja a um grande envolvimento missionário. Irmãos, é importante que a igreja ela entenda qual é o seu papel. Hoje nós temos como tema uma igreja com visão missionária. O que é, de fato, uma igreja com uma visão missionária? Uma igreja com uma visão missionária, ela é uma igreja envolvida e comprometida com missões. E aqui, mais uma vez, eu uso aquelas duas palavras, é uma igreja
uma igreja que faz missões locais, então ela é uma igreja missional. Ela está envolvida com missões. E ela está também comprometida com missões no campo, seja perto, médio ou a longa distância. Ela vai estar comprometida com missões. E o comprometimento da igreja com missões vai de oração até ajuda missionária para o missionário local. Então, a igreja com visão missionária, ela vai ter isso, esse envolvimento, ela vai ter esse comprometimento com missões e ela vai acompanhar o avanço da obra missionária, não só no contexto urbano, como também no contexto urbano, que seja dentro e fora do seu estado, como também em todo o território nacional e até estrangeiro. Então a igreja, ela vai estar precisando entender a sua posição. A igreja missionária, ela se preocupa com missões aqui, ali e acolá. Então é importante entender isso. E nesse entendimento, a igreja, ela vai promovendo os seus membros. Ela vai promovendo os seus membros a despertar para missões. E o despertar para a vocação missionária, né? No sentido não só de estar comprometido em ajudar, mas também em estar envolvido na obra, né? Na sua cidade, no seu bairro, para que a igreja possa ter um bom relacionamento com aqueles que estão ao seu redor. Então a igreja missionária é uma igreja sempre operosa e frutífera. É aquela igreja que ela vai mostrar ao mundo a operosidade da sua fé. Ela é uma igreja útil no projeto de Deus de alcançar os perdidos, congregar e edificar os salvos. Então essa é de fato a função operacional da igreja do Senhor aqui na terra. Irmãos, uma igreja com visão missionária, ela se apresenta sempre harmônica, coesa e agradável, né? É muito importante isso. E é interessante que nessa igreja todos compartilham da mesma visão. Começa com o pastor lá no púlpito, passa pela liderança, pelos diáconos da igreja e vai infestando em cada membro da igreja. E essa situação vai fazer com que a igreja, no sentido popular, bombe, né? A igreja exploda no sentido de evangelizar. A igreja do Senhor. Essa igreja que o Senhor vai chamar de uma igreja com visão missionária. Então, e cada um desses membros dessa igreja, movidos, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, desempenha espontaneamente e com fidelidade a sua função. Então é importante isso. Na igreja com visão missionária, não um apenas trabalha, e sim todos trabalham em prol do Evangelho. Precisamos entender isso. O pastor, podemos entender que o pastor da igreja, ele é o principal agente missionário na igreja local. Um pastor que cala na área missionária, a igreja também cala. Então, é importante que o pastor, ele tenha esse fogo no púlpito para fazer missões. Ele tenha desejo de fazer missões para que a sua igreja também venha ter esse mesmo desejo. É claro que essa atitude
do pastor como líder da igreja não impede, né, da igreja, ou seja, não livra a igreja de sua responsabilidade. Não livra, mas que deve seguir, deve sim. Por exemplo, o motivo que nos leva a ser uma igreja de convisão missionária é simplesmente quando nós entendemos a miséria do pecador. Vamos lembrar de Jesus lá em Mateus capítulo 9, dos versículos 35 a 38. Vou pedir aqui os meus universitários, que leia aqui Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Veja o que é aí o sentimento de Jesus por essas pessoas. Vamos lá? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Muito bem. Então, a minha motivação para pregar o evangelho, a minha motivação para fazer missões e ter essa visão sempre, uma visão missionária, é exatamente a misericórdia que devo ter pelo pecador. Jesus teve essa misericórdia e ele conclama a oração para que muitos outros missionários viessem a se envolver na obra do Senhor, se comprometer com a obra missionária, né? Então, eu vejo aqui, começando com o pastor da igreja, ele deve ser esse homem que tem desejo missionário, que tem visão missionária. E isso faz parte, sim, do método de Deus para a igreja. Usar pessoas, né, que ele mesmo capacita por meio do Espírito Santo de Deus. E uma dessas pessoas, o Senhor faz, é o pastor. E ali, ele vai com certeza, com a sua visão, incendiar essa igreja. Ele vai tornar essa igreja uma igreja com visão missionária. A igreja, você pode começar uma igreja, você pode começar uma congregação, e aquelas pessoas que vão chegando, elas não conhecem o que é a obra missionária. E é exatamente aí onde o pastor da igreja ou o missionário que está ali à frente do trabalho, ele comece a levar as pessoas ao entendimento, mostrar para as pessoas que missões é o carro-chefe da igreja. Entendemos isso. E aí, o que acontece? Esse homem de Deus, ele tem essa visão, ele passa essa visão para os seus liderados, ele vai para essa igreja, e essa igreja vai de fato ser uma igreja missionária. Meus amados irmãos, numa igreja local, o pastor é esse instrumento de Deus. Deus sempre vai usar em primazia, não o único, mas em primazia, Deus vai usar o pastor da igreja local para que ele incendeie a sua igreja com missões, para que ele permeie a sua igreja com a sua visão missionária. Porque um pastor que não coloca visão missionária na sua igreja, ele vai criar uma igreja preguiçosa, ele vai criar uma igreja totalmente sem nexo, sem direção, uma igreja que só quer engordar, enche-se de doutrinas para ficar degradando-se, até mesmo entre irmãos, e na verdade não faz a obra. E o culpado é esse cidadão que está no púlpito, que não está envolvendo a igreja na obra missionária, não está mostrando o que é importante para a igreja.
não está mostrando o que é vital para essa igreja, para a sua igreja. Ele tem que comunicar, sim, a sua visão missionária. Ele tem que trazer essa visão missionária para a igreja. E uma vez que ele traz essa visão missionária para a igreja, começando com a liderança e vai descendo para professores de escola bíblica dominical, líder de classe, enfim, todos os membros da igreja. E o pastor sempre à frente, ensinando e conduzindo a igreja. O exemplo desse homem que Deus tem usado para a sua igreja deve ser um exemplo contundente. Deve ser um exemplo contundente, bem como a sua expressão de fé, a sua fidelidade e a sua obediência àquele projeto que ele traçou, a obediência a Deus, com aquele projeto que ele traçou para Deus, demonstrando assim a cada dia, na prática, as suas ações práticas, uma prática producente para que a igreja também caminhe nesses trilhos. Nós vemos um exemplo, meus amados irmãos, não há um pastor exatamente de igreja, mas há um servo de Deus que viu a situação da sua cidade e teve misericórdia da sua cidade. É o caso de Neemias. E o capítulo 1 de Neemias, você vai perceber aqui que Neemias, ele aplica a metodologia divina, por ocasião aqui dos informes que ele recebe sobre a destruição de Jerusalém. E aqui a gente pode ver algumas coisas que ele faz e que nos ajuda a entender, e a ter uma visão misericordiosa de missões. Olha o texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, que no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, 2. Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. 3. Os restantes que não foram levados para o exílio, que se acham na província, então estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Até o 11. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de toda corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredires e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei,
e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grandeza, força, com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias não era um general, Neemias não era um teólogo, ele era apenas um crente comum, preocupado com o seu povo, e teve ele misericórdia do seu povo, a ponto de ir até lá, a ponto de, primeiro, chorar, orar e ir. Ele vai até a sua terra, né? Até a sua nação. Então, como nós podemos entender esse método de Neemias? O que aconteceu com a cidade quando Neemias chega com a proposta de construir os muros? Primeiro, é bom lembrar que antes de Neemias chegar, o povo estava, como diz aqui no início, desanimado, os muros caídos, algumas poucas casas levantadas, e esse povo estava deveras com medo, estava com medo. E estando com medo, é claro que quando estamos com medo, nós não temos condições de raciocinar, nós não temos condições de ter uma direção certa. Então Deus, Ele usou Neemias. Ele usou Neemias para que ele pudesse conclamar o povo a criar coragem e trabalhar para que os muros ficassem levantados. É evidente que os muros eram importantes em cada cidade. Ele só ele dava os limites, demarcava os limites da cidade, como também ele protegia, né? Os muros protegiam a cidade. E então, podemos entender que até então a cidade está desprotegida, né? Vendo logo nos 3 primeiros versículos, o que nós podemos aprender? Fazer o que Neemias fez. Se nós queremos, nós estamos falando de quê? De uma igreja com visão missionária. Nós estamos falando de um prédio com a visão missionária? Não. Nós estamos falando de nós. Nós, o povo resgatado, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então, nós estamos falando de gente, de pessoas salvos. Então, se nós queremos, de fato, ter uma visão missionária, nós temos primeiro que tomar conhecimento da situação do homem pecador. Se você, de fato, quer ter essa visão, você precisa, o primeiro passo é tomar ter conhecimento, né? Tomar conhecimento do que precisa ser feito. Não adianta você dizer que tem uma visão missionária e não tem projeto. Não tem projeto. Quem tem uma visão missionária, logo também tem um projeto. Um projeto que vai, com certeza, atingir o alvo. E quem é o alvo nesse projeto da tua visão missionária? Claro, o pecador sem Cristo.
aquela pessoa que está hoje como tu estavas ontem, antes de Cristo. Então, o que Neemias faz logo aqui nos 3 primeiros versículos? Tomou conhecimento da situação. Irmãos, ele tomou conhecimento da situação. Quando ele faz a pergunta, observa que no versículo 3 aqui, a palavra os restantes chama a atenção. Ele diz assim: os restantes estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 3. Então, os restantes. Deus havia profetizado através de Jeremias. Chegou de fato o dia em que Jerusalém foi invadida, foi levado, e quando o povo foi levado, houve uma certa desolação naquela nação, naquela cidade. Então, ele diz: aqueles que não foram, que é os restantes, né, estão em grande miséria e desprezo. Estava desmoralizado a cidade deles. Os inimigos tinham invadido a cidade. E aí, quando Neemias toma conhecimento da situação, qual é o segundo passo para se ter uma visão missionária? O primeiro passo é tomar conhecimento da situação. Como está a situação no mundo hoje? Caótica. Desde quando? Hoje? Não, desde sempre. Desde quando você nasceu, que o mundo está hoje como você estava quando nasceu. Separado de Deus. Inimigo de Deus. Então, é esse mundo, o homem, no caso, que você deve aplicar a sua função. Qual é a sua função? Qual é a nossa função? Embaixadores. Somos embaixadores. E como embaixadores temos que trabalhar na embaixada dos céus. Então, primeiro passo aqui para essa visão. Neemias, ele tem uma visão missionária. O primeiro passo para quem tem, para a igreja que tem essa missão, é tomar conhecimento da situação. A segunda coisa que Neemias fez, versículo 4, aí depois você vê 2:5. O que é que Neemias faz? Ele dispôs-se a realizar a obra, ou seja, ele dispôs-se aí, Aí, olha o que ele diz aqui: peço-te que me envies a ajudar, para que eu a reedifique. O que ele está falando? Vamos ver o versículo todo, que eu vi só uma frasezinha aqui. Vamos lá, capítulo 1, versículo 4. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei-me por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. 2:5. Capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha a mercê em sua presença, peço que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Olha que coisa interessante, que aqui no versículo 4, quando ele diz, foi o 4 você leu, foi ela? Na minha versão diz: sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus, dos céus. Ele esteve orando, jejuando, seria esse a sua atitude, e agora ele pede ao rei para ir à sua terra. Quem era Neemias diante do rei? Ele tinha uma função. Neemias era a última função na escala de importância social. Ao mesmo tempo, era de grande importância. Ele era copeiro do rei. Como copeiro do rei,
ele tinha uma missão muito amarga, que era, às vezes gostosa, mas era amarga, porque se alguém quisesse matar o rei, Neemias tinha que morrer primeiro, porque ele era aquele que provava, né, a comida do rei. Então, era importante a sua missão, a sua função ali. Não por uma questão de posição, né, social, mas porque ele era aquele que ele era, de certa forma, o guardião do rei. Guardião, copeiro, Zé Ninguém, ele era o guardião do rei. Muito bem. O Alex trouxe um cafezinho quente é melhor, né? A água está mais quente que o café. Então, o que é que ele faz? Ele se dispõe a realizar a obra de Deus. Então, quando eu me disponho a realizar a obra de Deus, logo eu faço um projeto. Eu tenho um projeto. Primeiro, por que eu faço esse projeto? Porque alguém que me envia, ou alguém que quer, de fato, me ajudar, me acompanhar, ou ajudar de alguma forma, ele precisa saber qual é a minha convicção, já que eu estou me dispondo disso. Então, a minha disposição, a diferença entre tomar conhecimento e a disposição é que gerou ali no seu coração um sentimento de misericórdia. E foi esse sentimento de Neemias que levou ele a se dispor a fazer a obra do Senhor. Peço-te que me envies ajudar para que eu a reedifique. Quando o rei permitiu, então Neemias começa a trabalhar, né, a sua viagem. Não foi só pegar aquela sacolinha, aquela mochilinha, botar na ponta de uma vara como chaves e sair em busca, não. Não foi isso. Ele fez todo um projeto, ele se acercou de todas as autorizações dos credenciados, né, dos homens, das autoridades, para que ele tivesse uma credencial por onde ele passasse. E assim Neemias fez. Com essa disposição para servir ao Senhor, para realizar a obra do Senhor, Neemias foi fundo nessa missão e ele conseguiu chegar lá. Então ele se dispôs a realizar. Igreja com visão missionária, ela precisa estar disposta a realizar a obra do Senhor, se ela tem essa visão. Terceira coisa que a gente observa aqui, a terceira, eu estou falando, eu acho que eu vou tratar isso como atitude, né? A primeira atitude dele foi tomar conhecimento da situação, a terceira foi se dispor a realizar, e a quarta, aliás, a segunda, a terceira foi, ele falou com Deus a respeito da sua missão. Interessante isso, né? Ele falou com Deus. Se você percebe, a partir do versículo 5 e vai até o 11, Neemias está falando com Deus. Ele está conversando com Deus, mostrando a sua tristeza pelo que está acontecendo, mas está disposto a ir. E lá no versículo 11, ele encerra a sua oração dizendo: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos. Concede que seja bem sucedido hoje, né, a teu servo. Então, Neemias estava agora disposto a realizar a obra, mas ele não faria nada de importante sem antes falar com Deus, antes ser enviado por Deus. Meus amados irmãos, a obra missionária é feita pela igreja.
mas ela é otorgada por Deus. E ela é assinada por Deus. Então, a igreja precisa estar comprometida com missões. A igreja precisa ter uma visão missionária. Porque Deus é um Deus missionário. Então, ele falou com Deus. Outra atitude, né, maravilhosa de Neemias. A outra atitude de Neemias foi, ele trabalhou a visão no seu coração. E isso, meus amados irmãos, é muito importante. No versículo 12 do capítulo 12, ou do capítulo 2, ele diz assim: Deus me pusera no coração para eu fazer. Olha, você precisa ter certeza que Deus colocou no seu coração para você realizar tal obra. Então, quando você tem essa certeza, você trabalha a sua visão no seu coração. Foi o que Neemias fez. Neemias, ele trabalhou a visão no seu coração. E esse trabalhar a visão no seu coração é fazer toda uma análise daquilo que ele quer fazer, do que precisa ser feito, porém, ele está pedindo o aval de Deus. Se é, Senhor, da tua vontade, me envia. Então, Neemias aqui trabalhou a sua visão. Ele precisava, nesse trabalhar a visão, Neemias ele vai entender o seguinte: sozinho eu não posso fazer. Então eu preciso de ajuda. Então veja só como bate com a primeira visão, que é a visão do pastor na igreja. Sozinho, o pastor não pode trabalhar. Sozinho, ele não pode fazer. Mas ele conclama a igreja, uma vez que ele faz arder essa visão missionária na sua igreja. Então agora ele conclama a igreja a fazer missões, a se envolver com missões, a se comprometer com missões. Então você agora tem cooperadores, meu amado pastor. Pessoas que estão à frente da obra com você. Pessoas que estão à frente da obra com você. Quando nós temos o coração em missões, nós não devemos temer. Nós não devemos, meus amados, nos preocupar, porque Deus vai suprir. Quando é para ajudar missionário ou missionários, vamos abrir o nosso bolso. Vamos abrir de maneira que possamos abençoar pessoas. Enquanto o povo de Deus tiver uma visão mesquinha de missões, o trabalho de Deus vai ser sempre aleijado. Vai ser sempre aleijado. Então é importante que cada igreja local tenha essa visão, uma visão de se envolver na obra missionária, uma visão de se comprometer com a obra missionária. Porque se você, meu amado irmão, se você, igreja do Senhor, não fizer isso, o barco vai afundar. Pode ter certeza. O barco afunda. Não podemos fazer o trabalho do Senhor. Podemos até fazer eventos, mas se não tiver arraigado no meu coração o desejo de contribuir com a obra missionária, não vai fazer, não vai dar certo. Vai continuar aquela mesquinhez. Mas não é para ser assim. Nós temos que estar envolvidos e comprometidos com missões. E não é porque é obrigado, não. É por gratidão.
meu amado, pelo que Deus fez para conosco. Neemias tinha o seu trabalho, Neemias tinha a sua vida lá, né? Um palácio, estava lá em Suzano numa boa. O que Neemias tinha a ver com Jerusalém? Se foi Deus quem deu aquele castigo para eles. Vamos trabalhar nisso. Se foi Deus que fez, então deixa ele lá morrer. É juízo de Deus. Sim. O juízo de Deus foi levar cativo. Claro que alguma coisa tem que ser feito pela calamidade geral. Tem que ser feito. O próprio Nabucodonosor, quando levou o povo cativo, ele lembrou do profeta e quis levar o profeta numa posição lá em cima. Jeremias foi quem não quis ir. Pois bem, tudo destruído. Neemias, triste, trabalha a visão no seu coração e agora ele comunica a sua visão aos seus colaboradores. Olha o versículo 17 do capítulo 2. Estais vendo a miséria em que estamos? Reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. Deixemos de ser a vergonha dessa região. É uma vergonha. O povo de Deus, o povo especial de Deus está nessa situação. Vamos edificar os muros para que a gente possa sair dessa vergonha. Então Neemias vem e toca fogo na mente e no coração dos restantes. Lembra dos restantes lá no início? Pois é. Tinha pouca gente? Tinha. Mas ele deixou claro. Eu diria assim, vocês estão cegos? Vocês estão vendo não essa miséria? Claro que os coitados estavam vendo. Mas eles não tinham líder. Eles não sabiam como fazer. Eles estavam com medo. Eles estavam aflitos. E como eu disse, não tem como raciocinar. De fora é mais fácil ver a coisa. E Neemias viu. Neemias viu e ele vai lá. Então, essa atitude comunicou a visão dele. E essa visão aqui que eu estou falando não é uma visão, né, de prodígio, nem sobrenatural, não. A visão aqui é o seu projeto. O que ele quer fazer ali. E o motivo pelo qual ele quer fazer. Então, Neemias vê isso, né? Uma outra posição dele, outra atitude de Neemias é comunicar. Ele comunicou a visão, né, aos seus colaboradores, como nós vimos aqui, e agiu em parceria com o povo. Ele tem a sua visão, ele ora por ela, ele pede dispensa do seu trabalho, que ele não precisava fazer isso, mas ele vai. Ele chega lá e ele inflama o povo a fazer isso. E sabe qual foi um método bem interessante que ele conseguiu fazer para fazer o muro? Cada um fazer o seu. Cada um esticava a sua parede até o limite de sua propriedade. O outro pegava de lá e assim vai. E ele conseguiu fazer isso. E uma espada empunhada na mão, para não ver os inimigos derrubar. Então, missões em tempo de guerra. Fazendo isso, levando o povo a agir da maneira correta. Então ele agiu aqui com o povo. Olha o que ele diz no versículo 18 a 20. Isso é uma frasezinha aqui, é bem interessante, no capítulo 2. Olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 2, 18 a 20. Deixa-me ler. E lhes declarei, com a boa mão do meu Deus estive
estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. Fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, sim, até o 18. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos outra vez contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disponemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Muito bem. Cabo valente. Um líder valente, Neemias. O que é que ele faz? Primeiro, ele permeia o seu projeto de positividade. Ele disse, então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. E como também as palavras do rei. Duas pessoas importantes. A autoridade. Se Deus permitiu ele ali e o rei mandou ele para lá, então o que é que o povo faz? Neemias, muito obrigado por nos ajudar. Então nós vamos trabalhar. Nós vamos agora levantar os muros. Levantemo-nos e edifiquemos. E o texto diz, e esforçaram as suas mãos para o bem. E aí, de agora em diante, quem está preocupado com o inimigo? Se o povo estava unido. É isso que dá. A união de uma igreja faz o evangelho explodir. Faz o evangelho explodir em qualquer região. Disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, um grande desafio. Um desafio enorme do ministério pastoral. É essa atitude aqui de Neemias. O pastor chega na igreja, muitas vezes ele enfrenta barreiras na própria igreja para trabalhar. Ele enfrenta barreiras na sociedade. Mas o pastor que chega numa igreja, ele já deve saber disso. Ele tem um grande desafio. E o desafio dele aqui, ministerial, é vencer barreira. Quando o pastor, ele vence as barreiras, ele está querendo que a sua igreja lhe acompanhe. Então, pastor e igreja juntos. Então, ele enfrenta, ele vai vencer barreiras para que toda a igreja aprenda a amar missões. Eu sempre digo, e eu repito agora, que missões está no coração de Deus. Em relação à igreja, deve começar lá, com o pastor. O pastor que não tem ânimo para missões, sua igreja também não tem. Sua igreja também não tem. E mesmo que ele tenha ânimo, e a igreja não tenha no geral, mas ele vai conseguir liderar outros. E ele pode até não ter toda a igreja, mas ele pode ter um pouco, uma parte. Mas o trabalho vai ser feito. É um desafio? É. O problema é que, infelizmente, nem todos os crentes, nem todas as igrejas evangélicas e nem todos os pastores têm uma visão missionária definida pela palavra de Deus. Esse é o problema. O problema hoje está exatamente isso. A falta de visão bíblica. Nem todos estão envolvidos, nem todos estão comprometidos, e por aí vai. A igreja, ela perde essa visão, ela olha para o outro lado e ela termina emborcando. Não estava ou não está
comprometida com a grande comissão. Então, por isso, antes de vencer barreiras externas, o pastor, ele precisa vencer as suas próprias limitações, principalmente no que concerne ao seu envolvimento e compromisso com missões. Esse mesmo conselho é para o crente em si. O crente também tem que vencer barreiras. A barreira da timidez, a barreira da preguiça e mais barreiras para que de fato tenha uma visão missionária. Então, meus amados irmãos, podemos parar por aqui hoje nessa questão. Vamos continuar falando sobre essa visão da igreja e entender que essas atitudes aqui de Neemias são lições para a nossa vida. Eu como pastor, vocês como igreja. Os dois têm que aprender a andar juntos para que o evangelho cresça, para que o evangelho seja bem desenvolvido. Então, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Vamos cantar um hino enquanto os irmãos anotam aí os seus pedidos de oração. Cantemos o hino 451. Diz assim: ceifeiros da seara santa, sois pouco deveis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão, cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar, com vós está Jesus o Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até
Vamos aos nossos pedidos de oração. E orar ao Senhor nosso Deus para que os demais irmãos possam estar assistindo, mesmo com essa dificuldade, mas possam estar vindo, né, assistir, vindo às lives. A gente precisa que você esteja ouvindo para também aprender. A gente está compartilhando o ensinamento da palavra de Deus e você precisa estar pronto. Quero agradecer a cada irmão que aí está conosco, né? Nós temos... Júnior Martins entrou e está dizendo saudade da família. O Júnior entrou aí. Primeira vez, hein, por aqui. Deus te abençoe. Então, nós precisamos estar ciente da nossa missão, da nossa função. Então vamos orar. Tem pedidos? Tem. Aquele rapaz lá no fundo é o Alex. É ele. Olha a risada aí, ó, tá vendo? É ele. Rapaz raro. Dizendo aí como é que te Obrigado, meu ama, irmão. Alex. Ele veio pra cá e você esqueceu dele, é ele, por isso que tá mais reconhecendo. Saudade, Né? Juninho. Rapaz, mãe tá anotando, mas aí. Não é melhor não o celular, não. Mas porque está passando muito rápido. E é. Vai. Vai fazer dois Tira a folha e você... Não, você olha, pelo menos ali, tira e aí é quando você faz. 2 tempos, né? Vamos lá. Sara, pela vida espiritual. Sagrado, saúde e vida espiritual. A Cláudia também, salvação, né? Sua família. Só lembrando uma coisa, enquanto a gente ora, você prega. Enquanto a gente ora, ela prega lá para as pessoas. A salvação por salvação é 2 etapas. Então é 2 etapas. A gente ora e você prega. Pregação. Porque não pode só orar. Mas vai. O hino 186 diz, oração não salva, né? Então você tem que pregar. Pastor, já preguei. Continue pregando. Certo? Caroline pede pela sua vida espiritual, saúde dela, de sua mamãe, de sua família, de sua família. Pela salvação também da mãe dela. Ore também pela irmã Maria. Foi que eu com a irmã Maria? Não, Nada? Então, continuar orando. A Maria, nós estivemos lá, porque, né? Nós estivemos fazendo visita à irmã Maria, orar para a irmã Maria, porque a irmã Maria estava doente. não. Amém. A irmã Celita pede pela sua saúde, né? Todos os familiares e também conversão, né? E por ela. A porta de emprego para o filho e também meus irmãos. Não é isso? Muito bem. Vamos orar também para o irmão Chico, que não está aqui, que o bichinho não tem internet, né? Mas vamos orar também pelo irmão Chico. Tem mais alguém? O Lucas Mero pede pela família, saúde do pai, que deu um começo de AVC, mas já está bem. Agradece pelo livramento que Deus deu a ele e por não estar com sequela, né? Vamos orar. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Nós reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania e te agradecemos pela Tua misericórdia derramada a cada dia em nossa vida. Que o Senhor tem nos abençoado e indo, a Deus, ao encontro dessa bênção, a nossa fidelidade precisa ser presente. Amamos a Deus e queremos sempre te seguir. Quero aproveitar, Pai Santo, pedir por essas pessoas, né, pela vida espiritual da Sara, também do Sagrado, que é o seu pai, o Flaviano, saúde,
Peço a Deus pela salvação da família da irmã Cláudia. O Senhor esteja trabalhando na vida e no coração de cada um deles, para que ao ouvir a sua palavra, possam entender e entregar-se ao Senhor. Peço a Deus também pela vida do meu irmão, aliás, dos meus irmãos. Agradeço a Deus pela bênção hoje de poder falar com meus três irmãos mais novos, 2 em São Paulo e 1 em Minas Gerais. Peço a Deus pela vida do Raimundo e do Cícero, lá em São Paulo. Também peço pela vida do Ferreira, lá em Minas Gerais. E esse tempo, ó Deus, de pandemia, eles possam, Deus, estar tirando isso de letra e que não venha a ser infectado. E que eles, ó Deus, como autônomos, eles possam arranjar empregos, porque um autônomo pai de família é difícil, está parado e é complicado. Então peço por eles. Também peço principalmente pela salvação, ó Deus, que cada um deles, ao entender a sua palavra, aproxime-se de Cristo como pecador arrependido e perdido, querendo, ó Deus, a salvação. Cuida dos meus irmãos. Cuida também de Socorro e os seus filhos ali, ó Deus, em Fortaleza, Maracanaú, Marlene, Neném, sua família. Peço que o Senhor esteja também trabalhando na mente e no coração do João Neto, para que ele possa, Deus, recobrar a memória e possa se restaurar dessa situação que ele passou, de viver numa vida tão devastadora. Peço pela família de Tique, sua família, Deus, ali, que seu Deus esteja trabalhando na vida de cada um deles, para que a sua palavra amoleça cada coração ali. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja restaurando aquelas vidas. Peço, Pai Santo, também pela vida espiritual da tua serva, Caroline, pela saúde dela e sua família. E ela, ó Deus, sempre pede ao Senhor pela salvação da sua mãe. Ela entende, ó Deus, que a sua mãe precisa ser salva e por isso ela tem orado por ela. Peço também, ó Deus, pela irmã Maria, não só pela irmã Maria, mas pelo irmão Chico, a irmã Raimundinha, ó Deus, que esteve adoentada ou ainda está, a irmã Raimundinha lá do Alto Novo. Também pela irmã Raimundinha do Pantanal, que também, ó Deus, estava adoentada, cuide dela. Enfim, ó Deus, todos os nossos irmãos que estão ali na cidade de Sobral, como também aqui na cidade de Itapipoca. O Senhor esteja cuidando de cada um desses irmãos, dando, ó Deus, a cada um entendimento, sabedoria, para poder sobreviver a esse tempo tão danoso. Peço que o Senhor esteja cuidando dele. A irmã Zelita, ó Deus, também é uma serva tua que está sempre, ó Pai, com enfermidade, e por isso nós pedimos pela saúde dela. Pedimos também, ó Deus, pela saúde dos seus familiares, principalmente, ó Deus, pela conversão deles, que cada um, ó Deus, possa estar pensando em suas vidas. Peço a Deus também que o Senhor esteja abrindo porta de emprego para o seu filho e que ele possa, ó Deus, reconhecer isso na sua vida, a tua soberania, reconhecer a sua vontade. Obrigado, Pai Santo, também pelo livramento que o Senhor deu ao Francisco, que é o pai do Luquinhas, que o Senhor Deus esteja ali alimentando aquela família mais e mais na tua palavra e dando saúde física e espiritual, aos crentes e física, ó Deus, e também espiritual aos outros, porque quando o Senhor dá a salvação, vem aí a saúde espiritual. Peço, Pai, que o Senhor esteja com aquela família. Obrigado por não ter nenhuma sequela da doença ali no Francisco. Peço ao Pai também pelo Júnior, ele quer, ó Deus, que essa propagação do corona venha amenizar, principalmente ali, ó Deus, na cidade de Sobral, que essa é de fato uma praga, ó Deus, que veio, mas nós sabemos que o Senhor faz as coisas no tempo certo e do seu jeito. Claro que nós não estamos vendo essa praga como uma praga profética, mas sabemos que o Senhor, a cada vez que quer
a chamar a atenção do homem, o Senhor traz pragas. Isso já aconteceu várias vezes e não é o Deus hoje diferente. Mas nós agradecemos, porque o Senhor tem nos segurado. O Senhor tem segurado os seus servos. Aquele que o Senhor quer levar, o Senhor tem levado. E aquele que o Senhor quer deixar, o Senhor tem curado. Então nós agradecemos por isso. Peço ao Pai Santo também, pelo Paulo Roberto, sua família, a Bibi, Deus, ser com ela, criança amável, e está crescendo, e que os pais, o Paulo e a Priscila, possam estar tendo sabedoria para ensinar a Bibi da maneira bíblica. Peço a Deus também pela vida dele e pelo emprego. Ele está voltando a Deus agora a trabalhar, dia 1º, já voltou, vai voltar, acho que era hoje, Deus esteja cuidando dele. Se na sua volta, ó Deus, a liderança possa ter coração abrandado para não querer fazer o que de praxe se faz quando volta uma pessoa de férias, botar para fora. Cuida dele, Deus. Se isso acontecer, continua cuidando dele, que ele possa arranjar um emprego bem rápido. Peço ao Pai Santo que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Oramos a Deus também pela sogra do irmão Júnior. Peço que o Senhor esteja capacitando cada um segundo a sua santa vontade e dando saúde física e espiritual a cada um deles. Peço ao Pai Santo que o Senhor esteja trabalhando também na vida dos meus filhos, não só aqui, mas também ali, em Sobral, Felipe, Pedinho, Patrick, Priscila, que o Senhor Deus esteja trabalhando também na vida da Michele, que eles possam, Deus, ter força e sabedoria para cuidar dos meus netinhos, a Rebeca e o Caleb, que eles possam, Deus, estar também estando atento, ó Deus, ao crescimento e à educação daquelas crianças. Que a saúde, ó Deus, que o Senhor tem providenciado a ele, permaneça, continue ali, porque essas crianças, ó Deus, só mesmo a tua misericórdia, no meio de tanto adulto, meio que infectado, e até agora tem sido curado. Então, obrigado, Deus, pela tua misericórdia sobre os nossos netinhos. E por nós aqui, que o Senhor esteja abrindo, ó Deus, portas para a pregação do teu Evangelho, mesmo em tempo de pandemia. Obrigado, Pai Santo. Peço pela vida do Roberto, ó Deus, que está de volta à cidade de Itapipoca. Peço que o Senhor Deus esteja abrindo a mente dele para entender que precisa estudar a palavra de Deus, crescer nessa palavra e receber de ti, ó Deus, a salvação. Cuida dele, cuida também de sua família. É um novo começo dele aqui, ó Deus. Peço que o Senhor faça prosperar, mas principalmente o salve. Pois em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Muito bem. Então, vamos estar encerrando e devemos cantar mais um hino. Vamos encerrar. Está todo mundo dormindo? Só dizer aos irmãos que eu agradeço muito o tempo de oração, né, de que tiveram em relação à minha saúde. Fui ao médico e mostrei o exame e ele detectou lá uma hérnia de disco realmente. Né? Ele diagnosticou a hérnia de disco e passou o tratamento. Graças a Deus dá para tratar sem fazer cirurgia por enquanto, né? Então, vamos orar. Eu agradecendo a Deus por não ter sido tão sério, né? Um problemão que não tem tratamento. Então, graças a Deus que ele passou as medicações e um tratamento especial. Então, eu agradeço aos irmãos que oraram por todo esse processo acompanhado e graças a Deus. Vamos louvar Ele até na dor, né? Sempre. Eu estou aí orando por nós. Não canta mais ou não? Chorar no sol. Chorar no sábado. Vamos, né? Mas nós vamos encerrar a nossa live de hoje, irmãos, com o hino 186.
E vamos cantar bem rapidinho, porque tinha 25 pessoas, agora só tem 23. Então os irmãos estão dormindo. Vamos lá. Cantemos. Cantemos. 186. Cantemos. Começa por ti. Vai lá. Chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim, jamais mancha carmesim, poderá lavar em mim. O chorar não salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. Obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar. Obras não me salvam. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. Orações não salvam, apesar do seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. É Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos pelo tempo que o Senhor permitiu estarmos aqui. Pedimos a Deus que a sua palavra possa fazer efeito em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos e até domingo. Lembrando que sábado nós teremos a live da mocidade e aí nós vamos estar fazendo a segunda parte do estudo, a contextualização ou mundanização. Então, 2 lives são estudos e a próxima, se nós não formos convidados para outra live, então teremos aquele chat de perguntas, né? Muito bem. Boa noite.